E aí pessoal, boa noite, tudo bom com vocês, galera? Espero que vocês estejam bem. Turma, hoje nossa aula, vai ser voltada a fazer a correção daquela atividade que havíamos proposto para que você fizessem, o desafio das cores do RGB. Então hoje eu vou fazer a correção com vocês para quem não conseguiu fazer, para quem teve dificuldade. De repente pode ser aqui um bom ponto, para você poder ver uma das maneiras que poderia ter sido desenvolvido, enfim. E já vai servir também um pouco como aula de revisão para a gente relembrar algumas coisas, do que foi trabalhado durante o semestre. E aí esse vai ser o último ponto, tá? Para a gente estar trabalhando aí com HTML, CSS, JavaScript da maneira convencional. Então é bom que vocês possam aí estar com todo o entendimento com relação a isso, beleza? Então, turma, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui uma pasta, começar um projeto do zero com vocês, beleza? Então eu vou criar aqui uma pasta para a gente iniciar um projeto. Aí vocês podem aí também, se organizar. De repente, se você já fez e você já implementou, é importante também acompanhar a aula, para entender aí como é que vai, uma das possibilidades que poderia ter sido utilizado, tá? Acho que vale a pena aí essa correção. Então, beleza, eu vou criar aqui, vou chamar de desafio das cores, certo? E aí aqui dentro dessa minha pasta de desafio das cores vai ser onde vai estar o meu projeto. Vou levar ele para o VS Code. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar ele aqui, beleza. Colocar ele dentro do VS Code. E aí eu vou começar aqui do zero, certo? Primeira coisa que eu vou fazer então é criar um arquivo HTML. Então, estou aqui dentro da minha pasta, ó, vou dar um new file, vou chamar de index.html, ok? E já vou criar também uma pasta aqui para guardar os meus arquivos JavaScript e uma outra pasta para guardar os meus arquivos CSS, tá? E já vou criar aqui dentro, ó, um arquivo para cada um deles. Então, deixa eu criar aqui um arquivo para o JavaScript, vou chamar ele de script.js, certo? E para o CSS também, vou criar aqui, ó. Opa, peraí que ficou errado aqui, deixa eu reorganizar. Beleza? E aqui para o CSS também, ó. Vou chamar de style.css. Tudo bem? Então, são os três arquivos que eu tenho. Eu tenho o index.html, tá aqui. Tenho o script JS, tá aqui. E o style CSS que está aqui, beleza? Cada um dentro aqui, ó, o CSS e o JavaScript dentro das suas respectivas pastas. Então, primeiro ponto, começar aqui pelo nosso HTML, beleza, turma? No HTML, início, aquela codificação padrão, aquele boilerplate que todo mundo sabe que precisa ter. Então, eu vou colocar aqui, ó, aquele código padrão, certo? Não vai fugir muito disso daqui, A gente sabe que precisa ter isso daqui para começar qualquer documento HTML. Então vou colocar aqui só o title, mesma coisa lá do nome da minha pasta, desafio das cores, beleza. Turma, então o que era, o desafio? Deixa eu abrir aqui o arquivo para eu poder mostrar para vocês. Deixa eu ver se está aqui, cadê? Desafio das cores. Deixa eu ver onde é que eu coloquei ele. Ah, tá, já sei onde eu coloquei. Pera aí. Tá salvo aqui, ó. W2. Aqui, enunciado desafio. Beleza, então o que a gente precisava ter feito, Tem aqui o passo a passo do que era para acontecer. Mas basicamente, na prática, precisávamos ter esse layoutzinho aqui, certo? E aí, conforme a gente ia mudando de um lado para o outro, ele ia modificando aqui a cor de fundo da div. Tudo bem? Então, beleza. Vou começar fazendo a parte de HTML, montando esses elementos aqui, certo? E aí depois a gente pega lá a parte do JavaScript. Então, cadê VS Code? Vou começar a montar aqui os elementos, beleza? Aquele mesmo item que está ali no nosso desafio. Vou criar aqui, ó, um parágrafo, beleza?
Para quê? Para que cada parágrafo meu corresponda a daquelas linhas do meu input. Tudo bem? Então, vou criar aqui o primeiro parágrafo e eu vou colocar do jeito que está lá, ó. R, dentro do meu parágrafo, corresponde ao vermelho. Beleza? Exatamente baseando no que está aqui, ó. Exatamente baseado no que está aqui, certo? Então, corresponde ao vermelho. E aí agora vem o meu input aqui dentro. Mas não necessariamente eu precisaria, né, que estivesse dentro de um parágrafo. Não precisava, tá? Vai aí mesmo muito da forma com que você deseja trabalhar. Mas eu vou colocar aqui dentro de um parágrafo. Então tá, coloquei aqui meu primeiro input. Tudo isso daqui até então é coisas do semestre anterior, né? Meu input vai ser do tipo range. Vamos dar uma olhada lá como é que ele está ficando. Ó, deixa eu abrir aqui essa pasta. Botão direito em cima do meu arquivo. Open with Live Server. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Coloquei o meu input aqui. Tudo bem? Agora, eu vou só fazer a mesma coisa para cada um dos meus outros itens, tá? E aí eu preciso colocar algumas configurações, que está tudo descrito lá naquele documento. Então, a primeira questão aqui, ó, o nosso range, ele precisava ir do valor de 0 a 255, né? Então, vamos colocar aqui, ó, o mínimo dele seria 0 e o máximo 255. Porque senão o nosso range poderia fazer menos do que o que deveria, né, com relação ao preenchimento das cores, de acordo com o nosso RGB, ou fazer mais do que o que ele deveria. Beleza? Então a gente delimita aqui de 0 a 255 o nosso range, vai ficar variando ali. E aí, turma, eu vou definir aqui, ó, o valor inicial dele. O value dele eu vou definir como o valor de 0. Beleza? Mas não necessariamente. Se eu quisesse, eu poderia deixar que ele iniciasse ali já no intermediário, né? Mais ou menos ali uns 227, mais ou menos. Mas enfim, aqui é só para eu designar que eu quero que ele aqui, ó, seja iniciado sempre no valor de 0. Certo? Ficou faltando aqui agora só um input que vai conter um determinado valor. Tudo bem? Então, eu vou criar esse input aqui, ó, ainda dentro do meu parágrafo, né? Ó. Então, vou dar aqui um espaço, vou criar aqui ainda dentro do meu parágrafo um outro input. Então, o primeiro input é aquele do tipo range, na verdade, né? Rádio não. Rádio é aquele que aperta os botões e ele vai mudando, é do tipo range. Eu vou criar aqui um segundo elemento, que é um segundo input. E esse meu input, ele vai ser de qual tipo? Ele vai ser aqui, ó, do tipo text, certo? Poderia ser text, poderia ser um outro tipo de input lá do tipo number, né? Que aí ele aceitaria só números, mas eu vou definir aqui ele como sendo do tipo text mesmo. Tudo bem? Se eu defino só isso daqui, turma, olha como é que ele fica aqui, ó. Ele fica muito grande, né? E ele fica também podendo aqui, ó, eu digitar qualquer valor. Então eu preciso fazer esse tratamento, beleza? Eu vou tratar isso de que maneira, ó? Primeira coisa que eu preciso fazer para tratar ele aqui é dizer o tamanho dele, tá? Então eu vou colocar aqui um size de aproximadamente 2 pixels, tamanho 2 aí, acho que é o suficiente, beleza? E aí, para não deixar que ninguém digite ali dentro dele, eu coloco também a propriedade aqui, ó, read only, que é apenas leitura, certo? Se a gente volta aqui agora, ó, ele já ficou pequeno, né? E aí eu já não consigo mais digitar nada aqui dentro. Tudo bem? E aí de HTML basicamente é quase isso, né? A gente montou aqui o primeiro, mas era só dar o quê, ó? Ctrl C dessa primeira linha, Ctrl V na segunda, Ctrl V na terceira e só alterar aqui os nossos valores, né? Então o primeiro é o R, depois a gente tem o B de verde, ou o G, né, de verde, e o B de azul. Tudo bem? O restante é a mesma coisa. Vamos dar uma olhada se ficou correto? Aí, ó, vermelho, verde e azul, RGB. Tudo bem? De HTML basicamente era só isso, turma. Agora eu preciso fazer o quê, né? Eu preciso começar a trabalhar lá no meu JavaScript, depois de repente um pouquinho de CSS, caso eu queira, e assim por diante, né?
E aí, o que eu vou fazer então? Eu vou já vincular aqui o meu arquivo JavaScript, esse arquivo JavaScript que eu tenho aqui, eu já vou vincular ele junto ao meu HTML. Então, eu vou jogar ele aqui para baixo, ó, e já vou puxar aqui a minha tag script para poder vincular o meu arquivo de JavaScript aqui dentro, né? Ele vai apontar para onde, ó? Ponto barra, para dizer que é o mesmo diretório que eu estou, a partir dele eu acesso JS, e aí dentro do JS eu falo com script.js. Tudo bem? E aí, o que eu costumo fazer, só para ter a certeza de que está funcionando correto isso daqui, ó, eu venho dentro do meu script e dou só um console.log para ver se ele vai aparecer lá no console para mim. Beleza? Então eu coloco aqui, ó, testando. Vamos dar uma olhada se ele vai aparecer isso daqui no console. Beleza, ó. Tá aqui, ó, testando. Ok? Então tá vinculado corretamente o nosso arquivo JavaScript com o nosso arquivo HTML. Ele tá aparecendo aqui certinho pra gente, ó. Show de bola, turma. Feito isso, tá? Então percebam que, ó, nós simplesmente criamos o HTML aqui com um parágrafo, né, para cada uma das determinadas cores. Aí um input do tipo range para ir para um lado e para o outro e um input do tipo text, tá? Para poder ser exibido o valor de cada um dos nossos ranges. Tudo bem? Agora, só faltou aqui um único ponto também, né, que é importante a gente já tratar isso daqui, é o seguinte. Lembra que a gente precisava ter uma div aqui, ó, e essa div ela seria responsável por representar o valor desse input para um lado e para o outro, né? Então eu já vou criar aqui também a minha div, ó. Vou vir aqui, já deixar essa div criada. Por enquanto eu vou deixar ela assim vazia, beleza? E conforme forem surgindo as necessidades, a gente vai trabalhando ali dentro dela, ok? Beleza. Então, RGB, a div por enquanto vazia, não vai aparecer nada lá, mas isso daqui já quase praticamente, né, a gente deixa finalizado o nosso HTML. Depois, se for necessário, voltamos aqui só para fazer alguns ajustes. Agora tudo é JavaScript, que é o foco do nosso tópico de aula aí. Tudo bem? Então, turma, primeira coisa que eu havia comentado com vocês, né, uma boa prática é o quê? É criar um evento aqui de um escutador, né, um event listener. Para quê? Para que ele saiba que ele só pode executar determinado trecho do nosso código JavaScript depois que todo o elemento do DOM, né, depois que tudo isso daqui, ó, estiver carregado. Por mais que a gente já colocou a nossa tag de scripts aqui na parte de baixo, mas é bom também fazer uma checagem de tratamento aqui dentro do JavaScript, porque como a gente vai estar manipulando esses elementos aqui, ó, caso eles demorem para carregar por algum motivo, o nosso JavaScript não quebra, tá? E aí eu ensinei para vocês lá uma maneira de se fazer, que é como? Pegando um elemento chamado window. Então o window ele é um elemento padrão lá do nosso navegador, né, onde ele pega a janela, o próprio nome já sugere aí, né, que ele está pegando a janela. E a gente consegue, para esse window, utilizar um método chamado addEventListener. Primeiro que ele está trazendo aqui para mim como dica, ó. Beleza? O que esse addEventListener ele vai ficar esperando que a gente faça, ó? Ele vai dizer, né, que a gente tem que passar aqui um tipo de um determinado evento para ele ficar escutando e depois colocar o que ele vai executar. Tudo bem? Então, eu vou dizer, ó, que ele vai ficar ouvindo o load. Então, quando acontecer o load, né, quando carregar a minha janela, quando ela estiver completamente carregada, eu executo uma função chamada start. Tudo bem? Só essa linhazinha aqui já vai me garantir isso, que o meu start só vai ser executado depois que a minha janela tiver ocorrido o load dela, né, que ela tiver toda carregada. Tudo bem? Agora sim. Agora com isso eu posso começar a criar a minha função de start. Então eu vou começar por ela aqui, ó. Function start. Beleza? E aí dentro da minha função start eu vou ir executando vários outros métodos conforme forem tendo a necessidade de pedir para execução. Certo?
Então, esse start aqui, ó, ele só vai ser executado quando tudo for carregado e depois eu passo o que ele vai executar aqui dentro. De repente, você já pode ter codificado tudo aqui dentro, né? Aqui dentro do próprio método start, ter colocado tudo que foi executado aqui, mas eu vou preferir fazer diferente. Eu vou preferir criar uma função à parte, beleza? E aí essa função à parte eu chamo ela dentro da minha função de start. Tudo bem? Então, turma, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar uma função para quê? Para capturar os valores do meu range e setar esses valores do range lá dentro daquele input. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso daqui, ó. Eu quero capturar o valor desse range aqui, tudo bem? E quando eu capturar o valor desse range, eu quero setar ele dentro desse meu outro elemento aqui, que é o input de texto, certo? Para isso, nós vimos durante as aulas que existe um método, né, para poder fazer as buscas dentro do DOM. Na verdade, existem vários métodos. Tem getElementById, querySelector, getElementByTagName, enfim. Existem lá vários meios que vocês podem ter utilizado um ou outro, tudo bem? Mas eu vou fazer da seguinte forma, tá? Eu vou utilizar um chamado querySelector e aí eu informo lá o que eu quero buscar. Então, ele funciona mais ou menos assim, ó. Vou criar aqui, antes eu vou criar aqui, ó, function, e eu vou chamar a minha função de setValue@field. Tudo bem, ó? O que essa minha função aqui ela está fazendo? Ela está setando o valor no campo, né, lá na caixa de texto field. Tudo bem? Ela vai ser responsável por fazer isso daqui, setar o valor lá dentro, tá? Então, aqui eu vou criar a seguinte questão. Eu vou criar uma variável que eu vou chamá-la de range R, que é referente ao vermelho, tudo bem? Ao red. E vou dizer que ela é igual aqui, tá? E aí a gente viu lá em uma das aulas como fazer a busca de elementos do DOM, através da propriedade document, tudo bem? E a gente pode passar aqui alguns elementos, como por exemplo, getElementById, getElementByClassName, byName, byTagName e vários outros, tudo bem? Mas o que eu vou estar utilizando aqui é esse cara aqui, ó, document.querySelector, tudo bem? E aí aqui dentro dos parâmetros eu preciso dizer qual é o elemento que eu vou estar fazendo a busca, certo? Então agora aqui dentro das minhas aspas, ó, eu tenho que dizer tá, qual é o elemento do HTML que vai ficar guardado dentro desse meu carinha aqui. Aí vamos dar uma olhada aqui no nosso HTML aqui, ó. Existe alguma propriedade, por enquanto, eu quero capturar quem, né? Eu quero capturar o range do vermelho. Existe, por enquanto, algum atributo aqui dentro do range do vermelho que eu possa utilizá-lo para identificar e guardar lá dentro da minha variável? Não existe ainda, né? Então, eu vou dar aqui um nome para esse meu primeiro elemento. Eu vou chamar ele aqui, ó, vou utilizar um ID, tudo bem? E aí eu vou dar um ID para ele, um nome para ele de range R. Só para a gente fazer um teste. Então, ó, agora eu tenho um nome para esse meu determinado input. Chamei ele de range R, certo? E eu vou pegar ele aqui, ó. Como ele é um ID, eu coloco o jogo de hash, o símbolo de hash e coloco o nome que eu dei lá, ó, range R. Só para a gente testar isso, turma, vou fazer o seguinte, ó, console.log, e aí eu vou pedir aqui para ele exibir para mim quem? Exibir aqui dentro, opa, console.log, e eu vou pedir para ele exibir aqui para mim, ó, o meu range R. Só para eu testar isso daqui, tudo bem? Então, show! Se eu voltar agora no meu navegador, ele tem que exibir para mim, só que não exibiu. Por quê? Vamos dar uma olhada aqui o porquê para a gente entender. Ó. Eu disse que ele ia executar a função start e a minha função start está vazia. Essa função aqui, ó, eu a criei, mas eu não a executei em nenhum momento. Tá? Então, o que eu vou fazer para poder manter o meu código mais organizado? Ó, eu crio as minhas funções à parte e aí eu só chamo elas aqui dentro para elas poderem ser executadas. Desse jeito aqui, ó. Tudo bem? Aí eu posso criar aqui vários códigos de várias funções e aqui dentro do start eu só faço a referência, né, a invocação para poder chamá-las. Agora sim, quando ele cair dentro do meu start, ele invoca
essa função e faz a execução dela. Vamos ver agora se ele está aparecendo no console. Olha lá, ó. Certinho, ó. Input do tipo range e já até aponta aqui, ó. Tá vendo? Quando eu coloco o cursor do mouse, ele já até aponta para mim esse elemento dentro do meu DOM. Tudo bem? Então, para que isso acontecesse, o que eu precisei fazer? Eu precisei dar um nome para o meu input, certo? E depois que eu dei um nome para o meu input, eu precisei procurar ele através da navegação do DOM com a propriedade que eu escolhi aqui, que foi a Query Selector, especificando qual foi o nome que eu dei. Tudo bem, turma, por enquanto? Então tá. Agora que eu já sei qual foi o procedimento que eu precisei realizar para fazer essa determinada ação, de novo, né? O que eu preciso fazer? Ó, eu venho no HTML e faço a mesma coisa para todo mundo, já que eu vou precisar de todo mundo. Então vamos criar aqui um ID para esse cara aqui, que eu vou chamar de range G. E para esse daqui eu vou chamar ele aqui, ó, criar também um ID para ele, que eu vou chamar de range B. Tudo bem, turma? Então, ó, R, G, B, um range para cada um. E aí no meu JavaScript eu só preciso duplicar isso daqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Tudo bem? E aí eu vou deixar esse console aqui só para eu poder mostrar para vocês. Vou duplicar o meu console também. Óbvio, né? Eu preciso trocar só o nome das minhas variáveis. Então, eu vou ter aqui a range G e a range B. E ele vai procurar também o seu determinado elemento. Range G e range B. Beleza? Vamos dar um no console para a gente bater para ver se ele trouxe certinho os nossos elementos. Olha lá. Ó. Procurei, né? Pesquisei os meus 3 ranges. E estou aqui pedindo para eles serem exibidos no console. E tá aqui, ó, os 3. Percebe, ó, que quando eu vou colocando aqui o cursor do mouse sobre cada um deles, ó, ele vai modificando aqui também, ó. Então, ele trouxe certinho cada um desses meus 3 elementos. Tudo bem, turma? Agora, o que eu preciso fazer? Tá? Eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso pegar também, da mesma forma que a gente pegou os inputs do tipo range, eu preciso pegar os inputs do tipo text, né? Porque eu vou ter que pegar o valor que vou modificando de um lado para o outro aqui e jogar dentro desse elemento aqui, certo? Então, é basicamente a mesma ideia. Eu vou voltar no meu HTML e vou fazer exatamente a mesma coisa, ó. Vou dar aqui um tipo para cada um dos meus, um ID para cada um dos meus inputs do tipo text também. Então vai ser aqui o ID, vou chamar ele de txtr, ok? O próximo vai ser também um ID que eu vou chamar de txtg, e aqui um que vai ser o ID do tipo txtb, certo? Tem um nome para cada um deles, só preciso vir aqui agora no HTML e fazer a seleção deles também. Tá? Então, vou duplicar aqui, para vocês verem que o procedimento é basicamente o mesmo, né? Eu dupliquei, só vou trocar os nomes deles aqui, ó. Então, eu vou trocar esse daqui, vai ser o txtr, txtg e txtb. E a mesma coisa aqui à frente. Opa, acho que eu dupliquei um a menos. Deixa eu duplicar de novo aqui, então. Deixa eu corrigir aqui. Beleza? Então, aqui vai ser o txtr. Tá. Então, faço a busca deles aqui também, ó. Mesmo processo, né? Ctrl C, Ctrl V. Beleza? Agora eu já tenho aqui o que, ó? Eu já tenho os meus 3 ranges e já tenho os meus 3 texts. Os 3 inputs de texts ali. Ok, turma? O que eu necessito fazer agora? Tá, eu já tenho aqui os meus inputs. Se eu faço isso daqui, galera, ó, console.log e venho aqui, ó, e vou pedir para ele pegar o meu range B, por exemplo. Vamos dar uma olhada aqui, ó, no console. Ó, ele pegou aqui o meu range B, tá? E esse meu range B, o que ele tem? Ele tem uma propriedade que se chama value, tá? E essa propriedade value, ela
contém o que dentro dela, né? Tá vendo aqui, ó, que ela tem aqui, ó, o value. Essa propriedade value, ela contém, conforme eu vou modificando aqui, ó, ela vai sendo modificada aqui também, isso dinamicamente, beleza? Então, eu consigo pegar aqui, ó, o valor de value do meu elemento, tá? Se eu coloco aqui, ó, range.value, vocês vão ver que ele vai printar para mim no console agora, ó, o valor 0, porque foi o valor que eu tinha definido como valor padrão inicial, certo? Porém, quando eu vou fazendo aqui a modificação, quando eu adicionar um escutador nele, ele vai dinamicamente fazendo essa modificação aqui para mim e vai gerando isso automático também dentro do meu value desse determinado elemento, tá? Deixa eu mostrar para vocês na prática, ó. Então eu já sei que o meu input ele tem uma propriedade chamada value, tudo bem? E o que eu quero fazer? Eu quero dizer que, vamos dar uma olhada aqui, ó. Eu quero dizer que o valor da minha caixa de texto tem que ser igual ao valor do meu range, certo? E é o que eu vou fazer aqui no HTML, ó. Eu vou pegar aqui o meu txtr e vou dizer que o ponto value dele, então o ponto value do meu txtr vai ser igual ao ponto value do meu range r, ó, range r, ponto value, né? Faltou aqui o ponto value. Tudo bem? Quando eu volto no console, ó, perceba que ele já entrou o valor aqui zerado. Então eu capturei esse elemento, encontrei o valor dele, capturei esse elemento e disse que o valor desse elemento de texto é igual ao valor do elemento do range. Tudo bem? E aí eu vou fazer isso para os 3 itens, tá? Eu preciso fazer isso para os meus 3 itens. Vou fazer aqui, ó, fizemos para o primeiro, mesma coisa, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Eu só troco aqui agora, ó, ao invés de ser o txtr é o txtg, com o range G, e o txtb com o range B. E aí tá todos os valores aqui zerados. Tudo bem? Beleza, turma. Então, até então, eu acho que esse ponto aqui não foi tão difícil, né? Pelos feedbacks que eu fui coletando com vocês no decorrer do desenvolvimento, até aqui não foi muito complicado. Veio um pouquinho mais adiante o problema, né? Então, vamos entender aqui o que foi o problema. Então, o primeiro problema que eu consegui localizar, que vocês foram apresentando no decorrer da Procurando Ajuda, foi o como que poderia ter sido feito, né? Para quê? Para, ao modificar esse elemento para um lado e para o outro, ele refletir isso aqui dentro dessa caixa aqui também, certo? Ó, ao modificar aqui para um lado e para o outro, ele refletindo dentro dessa caixa aqui também. Para isso, no próprio enunciado aqui do problema, ó, ele tem uma dica aqui, quer ver? Ó? Ele dá uma dica aqui para vocês, aqui, ó, tá? Então, utilize aí uma propriedade do tipo input, né, aqui, ó, utilizando o evento input para mapear a mudança de valores. Então, já estava até aqui a dica aqui, ó. O que vocês poderiam fazer? Da mesma forma que a gente adicionou um escutador de Edge Event Listener aqui, ó, para o nosso window, né, para a nossa janela, para ele disparar uma determinada ação quando isso daqui acontecer, certo? A gente poderia fazer a mesma coisa para os nossos inputs aqui. De que maneira? Criar um elemento, para quê? Para que quando o nosso range for modificado, tá? Quando o nosso range for modificado, ele poder entender que essa modificação ocorreu e aí, consequentemente, ele disparar uma determinada ação, certo? Como que eu posso fazer isso daqui, turma? Eu posso fazer da seguinte forma, ó. Eu vou criar isso dentro de uma outra função, tá? Ó, e eu vou chamar essa função de render. Por quê? O que ela vai fazer? Essa função render, ela vai ter que renderizar um conteúdo em tela, tá? Ela vai ser responsável por fazer o quê, né? Por renderizar um novo valor aqui dentro desses meus inputs. Então, eu vou criar ela à parte. E eu vou fazer só com o primeiro, só para a gente testar aqui, ó. Eu quero fazer o quê? Eu quero pegar o meu range do tipo R, o range R, e aí, como eu comentei com vocês, né, eu quero colocar para ele aqui, ó, um Edge Event Listener. Aonde esse meu Edge Event Listener
como o próprio enunciado dava a dica, ele seria do tipo input, tudo bem? E aí aqui eu poderia dizer o que ele iria executar, tá? O que ele vai executar quando ocorrer uma modificação no meu input. Então ele está monitorando o input. Quando ocorrer qualquer modificação no meu input, ele vai disparar uma ação. E qual é a ação que eu quero disparar? A ação que eu quero disparar é essa ação daqui de cima, ó. Eu quero reatribuir o valor dentro do meu text, certo? Vamos testar isso aqui, ó. Set value at field. Tudo bem? Então, ó, eu criei uma função aqui em cima que ela pega um valor do nosso range e joga esse valor do range dentro do txt. E aqui eu coloquei um escutador de input que quando acontecer uma modificação no input, ele reexecuta essa ação aqui de cima. Beleza? Vamos testar para ver se deu certo. Lembrando que a gente colocou só para o range R, ó. Então vamos vir aqui no nosso range R. Ó, enquanto eu vou fazendo para esses aqui, ó, ele não vai disparando ação nenhuma. Mas quando eu venho aqui, ó, e faço para o R, ó, opa, não disparou a ação também. Deixa eu ver o que ficou faltando. Sim. Ficou faltando o seguinte, né? Eu criei a função render aqui, mas eu não chamei ela aqui em cima, ó. Vamos chamar então aqui a nossa função render. Isso daqui, turma, é porque lá no React ele já faz automático, né? Mas aqui, como a gente está fazendo no JavaScript Vanilla, então eu tenho que executar a função render também. Beleza? Vamos testar de novo? Aqui eu não faço e ele não modifica nada, né? Aqui eu faço e ele não modifica nada. Aqui, ó, agora, ó, olha lá, ó. Ele já vai, né? De 0 a 255. Beleza? Então ficou faltando o quê, né? Ficou faltando aqui, ó, eu jogar a função render aqui em cima para ele poder executar essa função também, né? De quê? De criar o escutador. Porque eu criei o escutador dentro da função render, mas eu não invoquei essa função. Então, o meu escutador não estava ativo. Beleza? Por isso que quando eu mexi para um lado e para o outro, ele não modificou nada. Mas agora sim. Aí aqui em cima, aqui, ó, eu chamei a minha função render. Beleza? E fiz aí para o primeiro, para fazer para os próximos é Ctrl+C, Ctrl+V. Só trocando aqui, ó, range G e range B, certo? Pego aqui um escutador de input para os meus 3 elementos de range e disparo a mesma ação para eles. Tudo bem? Agora se eu volto aqui no meu navegador, ó, os 3 funcionam, ó. Olha lá, ó. Tá, ó. Os 3 vão continuar funcionando aqui normal, ó. Beleza? Aqui, ó, para um lado e para o outro. E também nas setinhas do teclado aqui, ó, ele vai também para um lado e para o outro normalmente. Tudo bem, ó? Então, criei aqui os meus 3 escutadores, tá? Para os meus inputs. Agora, turma, o que fica faltando? Fica faltando o seguinte. Fica faltando eu pegar cada um desses elementos aqui, desses valores aqui, ó, e para esses elementos aqui, para esses valores, eu precisar fazer o quê? Eu precisar jogar esses valores dentro de uma função RGB, beleza? E colorir a minha div. Tudo bem? Com isso, a gente basicamente já conclui o nosso desafio. Eu já tenho aqui os valores, eu já sei quais são os valores, certo? Eu já consigo pegar esses valores a partir da onde? A partir desses carinhas aqui, ó. Tanto do txt como do range, né? Com a propriedade value, eu consigo fazer o uso deles. Agora, o que fica faltando a gente fazer? Só a gente pegar esses valores, concatenar eles com uma string, e aí, como o próprio exercício já diz aqui também, ó, cadê a dica? Cadê a dica? Tá aqui em algum lugar, tem uma dica aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Então, ó, utilize o style.backgroundColor, né, para poder fazer aí a coloração da div. Certo? Então, vamos tentar fazer isso daqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui dentro, aqui, ó, uma variável, beleza? Criar uma variável aqui. Eu vou chamá-la de color. O nome é indiferente, tá? Vou chamá-la de color. E vou dizer que color é o quê? Tá? Color, ela é RGB,
RGB, beleza? Eu vou ter que, como que a gente utiliza uma função RGB, ó? A função RGB, a gente utiliza ela assim, né, ó? RGB, e aqui eu coloco os valores de 0, aí um outro valor aqui eu vou colocar 127 e até 255, certo? Isso daqui é a maneira com que a gente cria uma cor em RGB. E aí, essa minha variável, ela vai ter que representar essa string aqui, ó. Tudo bem? Então, dentro dessa minha variável, eu tenho que ter uma string exatamente igual a essa daqui. Como é que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, ó. Colocar RGB, abrir os meus colchetes, os meus parênteses, né? Aí aqui entra um valor, então aqui para esse valor aqui, ó, o que eu consigo colocar? Eu consigo colocar aqui, ó, a minha variável. Vou pegar essa variável aqui só para vocês verem, ó. Concatenar ela aqui, ó. Concateno, tudo bem? Aí eu vou concatenar de novo, só para fazer o fechamento do meu RGB. E aí eu vou utilizar um console log só para a gente entender o que está acontecendo aqui, ó. Console log color. Vamos dar uma olhada aqui no nosso console log. Ó, o que ele está aqui, ó. Conforme eu vou modificando aqui, ó, para um lado e para o outro, ó, tá vendo que ele vai disparando ali, ó, aquela minha função de RGB, ó, ela vai sendo modificada. Então, por quê? Eu peguei, né, o texto RGB e concatenei o texto RGB com o valor que está dentro do meu input. Tudo bem? E aí, basicamente, é isso que eu preciso fazer para todos os elementos, turma. Preciso fazer exatamente isso. Só que fica um pouco estranho. Estranho não, mas vai ficar complicado. Eu tenho que concatenar isso daqui, né? Aí eu teria que fazer o quê? Ó? Concatenar aqui de novo com a vírgula. Aí concatenar com o próximo valor, que é esse daqui, ó. Concatenar com o próximo valor. Cadê? Não colou? Deixa eu colar de novo. Copia aqui. Vem aqui, concatena. Aí, concatena de novo com outra vírgula. E, por fim, com o último valor. Eu poderia fazer isso, daria certo. Com certeza daria. Tá? Ó, o que eu tive que fazer aqui, ó? Pegar um pedaço de string, concatenar esse pedaço de string com um valor de texto. Depois concatenar com uma vírgula, né, para ele manter o mesmo padrão do que eu tenho aqui em cima. Colocar a vírgula e depois concatenar de novo com isso daqui. Aí colocar outra vírgula e concatenar de novo com isso aqui e aí concatenar com o fechamento do meu RGB. Vamos ver isso daqui, ó, com certeza ele vai estar certo, ó. Olha lá, ó, 000. Montou a cor RGB como a gente queria. Se eu modifico aqui, ó, ele modifica só o do meio para mim. Se eu modifico aqui, ó, ele modifica o último para mim. Beleza? Tá certinho. Só que ao invés de eu fazer esse monte de concatenação do jeito que está aqui, ó, eu vou deixar até comentado para vocês compararem. Olha como é que eu poderia ter feito, né? Que aí já é o que a gente fez na nossa última aula, aprender sobre template literals. Então eu poderia dizer aqui, ó, que a minha variável color, ela é igual aqui. Eu utilizo crases, ao invés de aspas, né? Esse daqui é crases, e coloco aqui, ó, RGB, abro os meus parênteses, e aí dentro dos meus parênteses eu coloco aqui, ó, as minhas variáveis, tá? Então eu vou copiar aqui, ó, de novo, colocando assim, ó, cifrão, abro chaves, coloco a minha primeira variável, aí separo por vírgula e faço a mesma coisa por próximo, né? Cifrão, chaves, coloco a minha segunda variável, beleza? E aqui para o último, ó, mesma coisa, cifrão, separei com vírgula, né? Cifrão, chaves, coloco a minha terceira variável, tá? E isso daqui vai me trazer o mesmo resultado da primeira linha acima. Se a gente testar aqui, ó, mesmo efeito, tudo bem? Mesma condição aqui, certo? Só que eu acredito, ao meu ver, que essa implementação fica melhor do que essa aqui, mas aí você com certeza pode utilizar aquela que você achar melhor, tá? Beleza. Bom, turma, já criamos aqui, né, essa primeira parte, que é o quê? Criar uma variável que vai conter o nosso RGB. Agora basta a gente pegar essa variável aqui e jogar ela dentro daquele método que está aqui a dica, ó, style.backgroundColor. Tudo bem?
Então, para a gente fazer isso daqui, ó, basta a gente fazer o seguinte. Eu preciso pegar a minha div. Então, eu tenho que pegar aquela div que eu criei no meu HTML aqui, ó. Tá vendo que eu tenho aqui uma div, ó? Eu tenho que pegar essa div aqui e para essa div, né, eu tenho que jogar aqui dentro dela um valor específico com aquela propriedade. Para eu poder pegar essa div, eu tenho que de novo, né, dar um nome para ela, para eu poder selecionar ela lá dentro do meu JavaScript. Tudo bem? Então eu vou chamar de divColor. Certo? Ó, eu vou chamar ela de divColor. Percebam que não tem nada aqui, ó, dentro da div. Ela se abre aqui, a minha tag se abre aqui e se fecha aqui sem nada dentro dela. Tudo bem? Só essa questão aqui, ó, do ID que foi passado para ela. E aí eu preciso fazer a seleção desse elemento aqui dentro do meu código de setValueAtField. Né? Eu até poderia criar em uma função à parte. Tá? Poderia criar em uma função à parte e chamar essa função aqui dentro. Não teria problema. Vou até fazer isso então, vai, só para vocês poderem entender. Ó. Vou criar aqui em uma função à parte. Vou chamar essa minha função de newColorDiv. Tudo bem? Chamei de newColorDiv, então é uma função que ela vai ser específica para quê? Essa função vai ser específica para fazer a coloração, tá? Vai ser específica para fazer a coloração da minha div lá dentro, beleza? E aí o que eu vou ter aqui dentro desse carinha aqui, dentro dessa div aqui, ó? Eu vou ter o seguinte, eu vou vir aqui, vou fazer a seleção dela lá no DOM, então eu vou criar uma variável, vou chamar de divColor, essa minha variável, tudo bem? E vou dizer que ela é igual a document.querySelector, exatamente o como a gente fez, né, para selecionar os nossos inputs. Então vou colocar aqui, ó, como que foi o nome que eu dei para ela mesmo? Do ID? divColor. Então beleza. Então vou colocar aqui também, ó, divColor. Tudo bem? Vou só testar para ver se ele está pegando o elemento certo. E aí, o melhor amigo de vocês para fazer os testes é o console log. Beleza? Porque aí você consegue visualizar o que está aparecendo lá, se ele selecionou o elemento certo. Vamos dar uma olhada aqui. Faltou aqui, ó, de novo, eu criei a função e esqueci de chamar a minha função, né? Então, eu vou chamar a minha função aqui, ó. Minha função se chama newColorDiv. Chamei a minha função aqui em cima. E ó, ele já está aqui para mim, a minha div certinha. Tudo bem, ó? Beleza, turma? Então, beleza. Foi só para eu testar, eu vou apagar aqui, ó, aonde eu chamei a minha função. E aí foi só para poder testar de que, de fato, ela está funcionando. Né? E aí, entra agora, entre aspas, o pulo do gato. Tá? Por quê? O que eu preciso fazer? É tão simples que vocês vão até achar que, tipo, nossa, professor, não era possível que era só isso. Por enquanto, a gente só selecionou os elementos e adicionou aqui um elemento, um valor dentro do outro. Né? E aí, esses valores aqui foram concatenados com quem? Foram concatenados com a nossa variável chamada color, que monta aquele RGB. Certo? O que eu preciso fazer aqui agora? Ó? Eu só preciso pegar essa div. Então, eu vou pegar a minha div. Ela se chama aqui, ó, div.color. Vou utilizar aquela propriedade que eu comentei com vocês, que é a style.background color, né? Background color ou só background? Agora eu esqueci, deixa eu dar uma olhada aqui. Background color, isso mesmo. Então eu vou pegar ela aqui, ó, background. Eita, ele completou com um monte de coisa que eu não pedi aqui. Pera aí, turma. VS Code endoidou. É div.style. Oxe, ele está completando com o que eu não quero. Beleza. Ponto. Background. Color. Certo? E aí eu digo que o que, ó? Eu digo que esse elemento aqui, ó, essa minha div color vai receber o style.backgroundColor igual a quem? Igual a esse valor aqui, ó. Eu poderia pegar esse texto daqui, ó. Se eu pego esse texto daqui e jogo ele aqui dentro, muito provavelmente ele vai funcionar, tá? Vamos testar aqui pra gente ver, ó. Vou modificar aqui
Ele não vai aparecer nada na minha div por enquanto, porque a minha div está muito pequenininha, mas vamos ampliar um pouquinho essa div só para a gente poder ver se o resultado está funcionando lá dentro, tá? E aí a gente vai mexer um pouquinho só com o CSS, só para quê? Só para pegar aquela div ali, e aí para aquela div a gente ampliar um pouco o tamanho dela, tudo bem? Para a gente ver se está acontecendo alguma coisa aqui. Então, sabe esse arquivo CSS que a gente estava aqui, ó? Vamos pegar a nossa div. Como é que a gente seleciona a div, né? Coloca aqui a hash e o nome dela, div color, e vamos dar aqui para ela só um width de mais ou menos uns 150 pixels, e aqui um height também para ela ficar em um quadrado, 150 pixels também, só para a gente visualizar se ela está sendo modificada, tudo bem? Vamos ver aqui agora, ó. Opa, ela não... Ah, tá, faltou de novo, né, turma? Faltou de novo, eu vim aqui, ó, no JavaScript, eu tinha colocado lá em cima o nome da chamada da minha função, mas aí eu tirei, né? Lembra aqui, ó, eu tirei, deixa eu chamar ela de novo aqui, ó. New color div. Agora, provavelmente ela vai dar certo, vamos ver? Ó. Opa, não modificou a minha div. Deixa eu entender o porquê que ele não modificou ela. E faz parte, turma, faz parte a gente fazer esse debug aqui. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu dar um console.log. Vou dar um console log na minha div color, só para eu ver se ele está pegando ela. Beleza, tá aqui a minha div color, tá aqui. Por que que ele não... Deixa eu dar um background para ela, para eu fazer o teste aqui. Background color, hot pink. Então ele não tá... Por mais que a minha div esteja aqui com uma largura... Deixa eu ver se eu... Ah, beleza. O que que faltou aqui, turma? Óbvio, né? Vacilei aqui, ó. O que está acontecendo? Ele está funcionando, só que aí o meu CSS, que foi onde eu ampliei a altura e a largura, ele não está vinculado com o meu HTML, né? Então eu preciso vincular aqui, ó, com o meu HTML, com aquela propriedade link, né? Eu passar aqui o vínculo do meu CSS também, ó. Da mesma forma que eu vinculei o JavaScript, faltou vincular o CSS. Agora, beleza, provavelmente ele vai dar certo, ó. Tá vendo aqui, ó? 000, ele formou o preto. Conforme eu vou modificando para cá, ó, vamos ver se que ficou faltando, ainda não aplicou. Tá, mas ele está quase correto. Ele está aqui aplicando o zero, o preto, né? Porque está tudo zero. Vamos só dar uma olhada aqui o que ficou faltando agora. New color div. Show! O que ficou faltando, turma? Essa minha função new color div aqui, ó, ela está sendo chamada certinho aqui, ó, aqui em cima, dentro do meu start. Mas por que que ele não está modificando quando eu vou para um lado ou para o outro? Porque quando eu vou para um lado e para o outro aqui, ó, com o meu input, eu estou invocando a função setValueAtField. E aí aqui dentro da minha função setValueAtField, eu precisaria fazer o quê, né? Ao invés de eu chamar a minha função newColor aqui em cima, ó, ao invés de eu chamar ela ali em cima, eu chamo ela aqui embaixo. Vamos testar aqui, ó. Testar ela aqui embaixo para ver, ó. Olha lá, ó. Beleza, ó? Por que, né, que ela não funcionou lá em cima? Ela não funcionou lá em cima porque essa função start só está sendo executada uma única vez no início, por isso que ele apareceu tudo preto. E só depois que eu for modificando de um lado para o outro o meu input, ele vai chamar só essa função aqui, ó. Como eu chamava só essa função aqui e a minha new color não estava dentro dela, então ele não estava renderizando isso em tela. Beleza? Aí, dessa forma aqui, a gente já consegue fazer com que ele renderize em tela. Mas para deixar um pouco melhor o nosso código, o que eu posso fazer aqui, ó? Ao invés de eu jogar essa mesma variável que eu criei aqui em cima, ao invés de eu copiar e colar lá aqui embaixo, né, do jeito que está, eu vou passar essa variável color aqui, ó, por parâmetro da função. Então eu jogo aqui color, jogo color aqui também e digo que é igual a color. Beleza? Eu vou até tirar esse console daqui, porque ele serviu só para a gente debugar, né? Entender o que estava acontecendo.
Então, ó, eu criei uma variável color, que é esse RGB, que é basicamente o que eu coloquei aqui embaixo, né? Então, eu joguei dentro da variável color, passei a variável color como parâmetro, que está sendo recebido aqui, ó, certo? E aí eu utilizo ela aqui dentro. Se a gente volta aqui, ó, continua funcionando igual. Tudo bem, turma? E aí, com isso, a gente conclui aquele desafio. O mínimo dele, né? Porque eu comentei com vocês que não precisava se preocupar com estilização do background, enfim. Esse daqui faria com que funcionasse o mínimo aí, pelo menos para vocês conseguirem responder aqueles exercícios que foram propostos lá para que vocês pudessem testar, né? Para que pudessem validar a aplicação de vocês. Tudo bem? Então, basicamente é isso daqui, ó. Essa daqui é a implementação. Tudo bem? Dá para a gente melhorar esse código aqui, com certeza dá para a gente melhorá-lo, beleza? Como, por exemplo, em que? Sabe aqui, ó, quando eu estou pegando selecionando o meu elemento, ao invés de eu selecionar o meu elemento e depois colocar aqui, ó, um ponto range, um ponto value nele, eu já poderia colocar o meu ponto value aqui, ó, ponto value direto aqui, ponto value direto aqui e ponto value direto, opa, aqui não, aqui, ó, aqui em cima. Ponto value direto aqui em cima também. E aí eu não precisaria passar o ponto value aqui, ó. Tiro o ponto value daqui, tiro o ponto value daqui e tiro o ponto value daqui. Vamos testar para ver se ainda está igual? Olha lá, continua funcionando igual. Aí você deve estar se perguntando, professor, mas e aí, não mudou muita coisa, né? Você só tirou ele daqui de baixo e jogou ele aqui em cima, mas continuou com ele. Show, exatamente. Porém, eu posso fazer o que? Eu posso modificar aqui, ó. Ao invés de eu pegar aqui, ó, o txt.value, eu posso pegar quem? Eu posso pegar o meu range direto, porque eu sei que o range ele já está contendo o valor do value, então eu posso trocar aqui, ó. Tiro esse cara daqui e jogo aqui. Tiro esse daqui, ó. Tiro não, né? Copio esse daqui, coloco no lugar desse aqui. Copio esse daqui, coloco no lugar desse aqui. Vai funcionar exatamente igual, mas aí agora, né, ó, continua funcionando exatamente igual, porém agora ele começou a ficar um pouco mais simplificado. Eu não tive que passar ponto value aqui, porque o ponto value já está guardado dentro dessa determinada variável aqui, certo? Aqui eu ainda preciso passar, né, o ponto value aqui eu ainda preciso passar, porque eu quero jogar o item que tem dentro dessa variável dentro do valor dessa daqui, beleza? Mas aí aqui embaixo eu já não necessito mais, ó, para montar a minha string, tudo bem? E aí é basicamente isso, turma, tá? É só essa questãozinha mesmo, que aí vocês poderiam ajustar melhor o código de vocês, né? Aqui eu fiz um pouquinho aqui, ó, separado, então eu criei a função start, que ele executa duas funções dentro dela. Criei essa daqui, né, que ela capta os elementos e troca os valores dentro do input. Criei a new color, que ela é responsável somente por quê? Por selecionar a div e jogar lá uma nova cor dentro da div. Tem essa render aqui, que ela tem basicamente os escutadores dentro dela, tá? Você pode ter colocado tudo dentro de uma única função, e aí provavelmente não aconteceu isso que aconteceu agora comigo, né, de criou a função, esqueceu de colocar ela dentro da start, enfim. Pode ser que você colocou tudo dentro da start e também show de bola, tá? Não tem problema. Existe aí algumas coisas com relação a reaproveitamento de código, mas eu acho que isso daí a gente consegue trabalhar melhor um pouco mais adiante. Mas basicamente é isso, turma. Beleza? Essa aula foi só para fazer essa correção, porque eu vi no decorrer das semanas aí que houve, né, algumas dificuldades para poder fazer essa implementação, e eu acho importante fazer a correção para que todos possam saber como que foi uma das maneiras de como poderia ter sido feito. Tudo bem? Então é isso, turma. Uma boa noite para vocês e a gente se encontra na nossa próxima aula, beleza?